Bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre, aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Aido e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí, desse lado, durante os próximos 50 minutos. Comigo está, já depois de ter, na semana passada, participado na Alemanha numa reunião de trabalho na sede internacional da AIS, está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal, que nos vai comentar os principais temas que estão a marcar a atualidade. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os telespectadores. Estamos a viver uma situação dramática e trágica a nível mundial, com a ameaça de facto de uma guerra mundial já em episódios, que nos entra para casa dentro através dos ecrãs da televisão e nos faz ver os horrores da guerra, diante dos quais ninguém pode ficar indiferente. Estas palavras de Dom António Marto não precisam de tradução, não precisam de explicação. Todos os medos de estarmos a caminhar para um holocausto estão aqui, nesta mensagem que o Bispo Emérito de Fátima enviou para a Fundação AIS para sublinhar a importância da jornada de oração. 1 milhão de crianças rezam o Terço pela Paz, que vai acontecer já daqui a dias, a 18 de outubro. Uma iniciativa global da Fundação AIS que reúne todos os seus 23 secretariados, que mobiliza crianças e as comunidades cristãs em todos os continentes e que vai ter, uma vez mais, o seu ponto alto, o seu momento mais significativo na Capelinha das Aparições, em Fátima, onde algumas crianças vão rezar, implorando pela paz no mundo, uma oração que será presidida precisamente por Dom António Marto. A urgência da paz no mundo que parece caminhar para o abismo é um dos temas que vamos desenvolver no programa de hoje, que está a começar agora. Mas vamos começar pelo Paquistão. Uma mulher cristã, atualmente na prisão em Rawalpindi, foi condenada à morte por blasfémia. Mais um caso de uma pessoa da comunidade cristã que é vítima desta lei, que é uma vítima inocente que cai nas malhas do extremismo religioso. Catarina, no Paquistão. É verdade, Paulo. Portanto, esta mulher, que é Shagufta Kiran, portanto, uma mulher cristã, paquistanesa, de 40 anos de idade, foi então condenada à morte, como o Paulo acabou de referir, por um tribunal de Islamabad, por blasfémia, por ter alegadamente, e sublinho aqui esta palavra, Paulo, alegadamente, porque trata-se, como quase sempre, de uma mentira, de ter então, alegadamente, dizia eu, publicado nas redes sociais, mais concretamente no WhatsApp, uma mensagem desrespeitosa do profeta Maomé. Muito bem, esta mulher foi então condenada à morte por isso, por ter publicado apenas uma mensagem nas redes sociais, mas sabemos já que ela vai recorrer desta sentença. Sim, Paulo, e essa é uma das boas notícias desta notícia que estamos aqui a dar. Portanto, esta mulher cristã, que é uma antiga enfermeira de profissão, mãe de 4 filhos, vai então recorrer então desta sentença com a ajuda da Comissão Nacional de Justiça e Paz do Paquistão, que é uma instituição, e deixo também aqui, Paulo, esta ressalva, porque é também significativo, claro, é uma instituição que é também apoiada pela Fundação AIS. Muito bem, portanto, com o apoio da Comissão Nacional de Justiça e Paz do Paquistão, esta mulher vai então recorrer da sentença. Mas o que é que se sabe mais sobre este caso, Catarina? Bom, Paulo, esta é mais uma notícia, mais um caso relacionado com esta triste, com esta tenebrosa lei, que é a lei da blasfémia no Paquistão. Portanto, a Shagufta Kiran, ela foi condenada à morte então no passado dia 18 de setembro, por ter então partilhado, como eu disse há pouco, uma mensagem na rede social WhatsApp, mensagens que alegadamente eram blasfémias relativamente ao profeta Maomé. Portanto, o Tribunal então da Agência Federal de Investigação em Islamabad condenou-a, para além desta sentença à morte, condenou também ao pagamento de uma multa no valor de 300 mil rupias, cerca de 950 euros. A sentença foi proferida mais de 3 anos depois de os agentes então desta entidade federal terem invadido a sua casa em Rawalpindi e de a terem detido na sequência de uma queixa de que ela teria então partilhado a tal mensagem com conteúdos considerados desrespeitosos para com o profeta Maomé, algo que
Catarina, os seus advogados, os advogados desta cristã, sempre rejeitaram. Sim, é verdade, Paulo. De facto, os advogados desta mulher sempre rejeitaram esta versão, dizendo que se tratou de uma mentira, de uma cabala. O problema, Paulo, é que no Paquistão, quando alguém é acusado de blasfémia, normalmente as autoridades não procuram esclarecer estas acusações, não procuram investigar a veracidade destas acusações e partem quase sempre do princípio de que, de facto, há um crime de blasfémia por trás desta acusação. O que leva sempre, provavelmente, a inúmeras injustiças. Precisamente, Paulo. Portanto, os acusados de blasfémia quase sempre são, ou quando não são logo assassinados, a partir do momento em que sabem que são acusados desta acusação, não é, de blasfémia, passa a redundância. Portanto, quando não são logo assassinados ali na praça pública, eles são presos e ficam, de facto, muitas vezes numa situação difícil e delicada porque têm, de facto, de fazer prova da sua inocência e é extremamente difícil. Fazer prova da sua inocência. É isso precisamente que pretende agora fazer Shagufta ao recorrer da sentença a que foi condenado. Eu recordo que estamos a falar de uma mulher cristã de 40 anos, mãe de 4 filhos, e que foi condenada à morte por alegadamente ter enviado uma mensagem com conteúdo injurioso sobre o profeta Maomé nas redes sociais. Um caso que está a ser acompanhado então pela Comissão Nacional de Justiça e Paz do Paquistão, entidade que, como a Catarina referiu há pouco, é apoiada pela Fundação AIS. E é apoiada como? Bom, Paulo, a Fundação AIS apoia então esta Comissão Nacional de Justiça e Paz do Paquistão através de um financiamento parcial das suas atividades, ou seja, portanto, é uma forma que nós temos de apoiar a comunidade, uma forma indireta de apoiar a comunidade cristã, uma vez que esta Comissão Nacional de Justiça e Paz é quem tem dado este apoio jurídico a todas estas pessoas, a todos estes cristãos, que são então condenados por esta lei da blasfémia. Portanto, e como vemos agora neste caso desta mulher cristã que estamos aqui a falar, pode ser de facto, é extremamente importante este apoio e pode ser crucial, pode ser a diferença entre a vida e a morte destes cristãos que são condenados. Exatamente. O caso de Shagufta Kiran vem recordar então que a comunidade cristã continua a ser também alvo de perseguição violenta neste país. E não é preciso recuar muito no tempo para nos lembrarmos de outros casos, de outros episódios de perseguição e violência contra os cristãos no Paquistão. Pois não, Paulo, basta recuarmos algum tempo, não é? Por exemplo, basta lembrarmos do que aconteceu a 16 de agosto do ano passado e que falámos aqui também no nosso programa, em Jaranvala, em que mais de 2 dezenas de igrejas e muitas casas de cristãos foram completamente destruídas, que foi um dos mais graves acidentes até hoje relativamente contra a comunidade cristã no Paquistão e também na sequência, claro, de uma acusação de falsa blasfémia, ou então, Paulo, recordarmos o que aconteceu em junho deste ano, também um caso que relatámos aqui no nosso programa de televisão, de um cristão que morreu após ter sido brutalmente agredido, também uma vez mais com uma acusação de blasfémia. Exatamente. Joel Amir Suatra é um destacado dirigente da comunidade cristã paquistanesa. Ele foi, por exemplo, deputado no Parlamento Provincial do Punjab e ele enviou para o nosso programa uma pequena mensagem de agradecimento pelo papel que a Fundação AIS tem tido neste e em tantos outros casos de cristãos vítimas da lei da blasfémia no seu país. Uma mensagem em que ele pede para continuarmos a erguer a nossa voz em defesa dos cristãos oprimidos do Paquistão. It is an easy tool, it is an easy task to accuse anyone, especially from religious minorities. It is my request on behalf of Pakistani Christian community and religious minorities to all over the world, especially to EU and to Catholic channel, that please raise our voices, raise our voice that how a small religious community who has done great job in creation of Pakistan, now they are facing a very worse situation, and we are treating as third citizen of Pakistan. Infelizmente não é só no Paquistão que os cristãos são vítimas de leis injustas ou são alvo de perseguição. Infelizmente isso acontece em muitos países. E um desses países de que não se fala assim tanto é o Egito. E focamos agora a nossa atenção no Egito por causa da história de Abdul Baqi, um cristão de 54 anos, convertido e pai de 5 filhos e que está preso há mais de 2 anos e meio e que arrisca também, Catarina, ser deportado para o Iémen. Que
história é esta? Bom, Paulo, esta história é muito importante porque nos mostra que, infelizmente, há muitos países em que alguém que se queira converter ao cristianismo muitas vezes arrisca a sua própria vida. Exatamente. E, portanto, Abdullah aqui e a sua família converteram-se de facto ao cristianismo no Iémen, mas tiveram de fugir depois em 2014 devido às ameaças de morte que receberam no seu país. Portanto, estamos a falar de uma família iemenita convertida ao cristianismo e que está agora a viver no Egito. Mas sobre eles pende então a deportação para o Iémen. Porquê? Bom, Paulo, eles estão então no Egito, são requerentes de asilo e, portanto, com isso estão ao abrigo de todas as coberturas legais que existem no país, mas o problema, Paulo, é que as autoridades prenderam então este homem, o Abdullah aqui, há cerca de 2 anos, acusando-o de terrorismo e também de denegrir publicamente o Islão. Acusação que, imagino, ele rejeita liminarmente. Evidentemente que sim, Paulo. Portanto, esta história deste cristão foi denunciada então agora há pouco tempo por um jornal católico da Arquidiocese de Madrid, porque ele decidiu entrar em greve de fome. Portanto, o que o jornal diz, Paulo, é que ele está preso então há cerca de 2 anos, como dissemos há pouco, foi detido sem qualquer justificação e que durante todo este tempo não foi condenado por nenhum tribunal. Diz ainda este jornal que, para justificar o facto deste homem estar neste momento em greve de fome, que Abdullah aqui já devia ter sido libertado, uma vez que há cerca de 8 meses, porque ele foi preso ao abrigo do chamado regime de prisão preventiva e, portanto, neste momento ele já deveria estar, portanto, este regime tem um tempo limitado de prisão e, portanto, ele já deveria ter sido libertado. Muito bem. Este caso está a ser acompanhado por diversas organizações de defesa dos direitos dos cristãos. Eu estive a investigar isso e este caso consta também do mais recente relatório sobre a liberdade religiosa no mundo, que foi publicado, Catarina, no ano passado pela Fundação AIS. É verdade, Paulo, e de facto o nosso relatório recorda, não é? Fala deste caso, deste homem que aconteceu com este cristão e sublinha também o facto de ele ter fugido do Iémen porque já se encontrava em risco de vida no seu país e, portanto, tal como todos os membros da sua família. E isso também é muito importante, Paulo, porque, portanto, toda a sua família ficou ameaçada no seu próprio país, não só ele, mas também a sua mulher e também os seus filhos, e por isso é que Abdul Baqi tentou fugir do seu país e conseguiu sair do seu país porque começou a ter estas ameaças de morte no seu próprio país e por isso, a partir do momento em que ele confessou ou disse publicamente de facto que se tinha convertido ao cristianismo, por isso ele não teve outra alternativa senão fugir para o Egito, neste caso. Fugiram então do Iémen rumo ao Egito, pediram asilo e agora ele está na prisão e está também em greve de fome. Este caso leva-nos a olhar com mais atenção para o Egito. Podemos dizer que ser cristão no Egito é quase sempre um desafio. Só apenas cerca de 10% da população deste país é cristã, mas nos últimos anos a vida tem sido algo atribulada para os fiéis do Egito, para os coptas, e tudo começou a piorar quando o presidente Hosni Mubarak foi derrubado, foi afastado do poder no seguimento da chamada Primavera Árabe, em 2011. Desde 2011, quando o presidente Hosni Mubarak foi derrubado, os cristãos têm passado por tempos muito traumáticos. Atacados pela Irmandade Muçulmana e os salafitas, as suas igrejas têm sido destruídas e muitos dos seus fiéis assassinados. As famílias cristãs têm sido afugentadas, as suas casas e lojas totalmente queimadas e muitas foram privadas de uma oportunidade de viver uma vida normal. No Egito sempre houve ataques contra os cristãos. Durante muitos anos, talvez não se tenha feito muita referência a eles nos média no mundo ocidental. Aparentemente, a situação dramática dos cristãos melhorou quando Abdel Fattah al-Sisi subiu ao poder em 2014. O presidente recebeu bispos ortodoxos, católicos e protestantes. O seu governo, juntamente com a Igreja, está a preparar uma nova lei para regular a construção de igrejas, sendo esta uma das questões-chave para a Igreja egípcia. No passado, cabia ao presidente decidir se a construção podia iniciar-se ou não, o que efetivamente paralisou todos os projetos de construção de igrejas. Agora essa decisão seria adotada a um nível mais baixo.
A aparente paz, porém, foi violada por vários ataques bombistas por parte de terroristas do autoproclamado Estado Islâmico. Este grupo jihadista apoderou-se de um vasto território na Síria e no Iraque, então parte do Sinai egípcio. A sua brutalidade, os assassinatos em massa, raptos e decapitações foram conhecidos no mundo inteiro. Em 2016 e 2017, os jihadistas tiveram como alvo os crentes e numerosos lugares religiosos. Foram mortos centenas de cristãos. Um dos líderes islâmicos do Egito alertou os muçulmanos para se afastarem dos encontros cristãos, bem como das instalações governamentais, militares e policiais, sugerindo que o grupo militante irá continuar com os ataques ao que denominou de alvos legítimos. A insegurança no país provocou um êxito dos cristãos ainda maior. A Igreja Católica enfrenta um desafio: como dar aos seus fiéis uma razão para ficar. O Papa Francisco tem demonstrado uma vitalidade extraordinária nos últimos tempos. Ainda agora ele esteve na Bélgica e no Luxemburgo e semanas antes, visitou vários países do Sudeste Asiático e da Oceania, Indonésia, Timor-Leste, Singapura e Papua Nova Guiné. Ao longo das próximas semanas nós vamos recordar essas viagens, algumas dessas viagens aqui no nosso programa, através dos testemunhos de padres e de irmãs oriundos precisamente destes países. E um deles é o padre Martín Prado, um missionário argentino do Instituto do Verbo Encarnado e que tem recebido ajuda concreta da Fundação AIS para poder realizar a sua missão. Nós já vamos falar disso, mas para já, Catarina, que país é este, a Papua Nova Guiné? Bom, Paulo, a Papua Nova Guiné é um país muito pobre, é talvez mesmo um dos mais pobres do mundo, mas também ao mesmo tempo é muito rico em termos de diversidade cultural. Ele fica situado relativamente perto de Timor-Leste, ocupa uma parte oriental da ilha de Nova Guiné e algumas ilhotas da Melanésia. Mas o mais surpreendente, Paulo, deste país que ficou independente, ou que ganhou independência em 1975, da Austrália, é de facto a sua diversidade cultural, porque na Papua Nova Guiné, Paulo, existem mais de 840 línguas, apesar do país ter de facto só cerca de 8 milhões de habitantes, o que é extraordinário. Portanto, a esmagadora maioria da população vive em zonas rurais ou mesmo na selva. Muito bem. País então muito pobre, com uma enorme diversidade cultural, como a Catarina descreveu, e onde grande parte da população vive na selva. E é aí que está também a grande maioria dos paroquianos do padre Martín Prado. É verdade, Paulo, e este acesso às aldeias, às localidades que ficam no meio da floresta, este é de facto um dos grandes desafios do dia-a-dia da vida deste sacerdote neste país. Aliás, o acesso à sua diocese, que é a diocese de Vanimo, só se pode fazer através de barco ou de avião. Portanto, muitas populações vivem por isso isoladas, e para que este sacerdote possa cumprir a sua missão de ir junto da sua comunidade, o padre Martín tem de arregaçar as mangas, digamos desta forma, não é? Tem mesmo de arregaçar as mangas. Portanto, ele tem que atravessar os rios, ele tem que atravessar as montanhas, ele tem que tentar encontrar caminhos que muitas vezes não existem dentro da própria floresta, da própria selva, mas isto é algo que faz parte do dia-a-dia deste missionário, deste sacerdote. E é aqui, precisamente por causa de todas estas dificuldades, que entra a Fundação AIS. A ajuda para o transporte, para a locomoção de padres e de irmãs e de catequistas é fundamental para que a Igreja consiga então chegar a todos os fiéis, para que a Igreja possa cumprir com a sua missão. É isso mesmo, Paulo. De facto, para as estradas que existem, as estradas entre aspas, não é? As estradas que existem nesta diocese só são possíveis só podem andar carros, veículos, todo o terreno, não é? Portanto, são os únicos que são capazes, de facto, de subir e descer montanhas, de atravessar rios, de todas estas dificuldades que encontram nesta diocese. E mesmo assim, Paulo, o padre Martín, sempre que viaja, ele leva consigo um grupo de jovens para o ajudarem quando o carro fica então preso no meio da lama ou quando há algum buraco maior no meio da estrada. Muito bem. E a Fundação AIS já fez chegar às mãos então do padre Martín precisamente um carro todo terreno
para que ele possa estar então junto dos que vivem no meio da selva. Nós já vamos escutar este jovem sacerdote argentino num breve agradecimento que ele fez questão de gravar pela ajuda que a AIS deu à Igreja da Papua Nova Guiné, mas antes disso importa ainda dizer que este carro oferecido pela Fundação AIS tem servido para muita coisa, além de transportar o próprio sacerdote. É verdade, Paulo. De facto, este carro que a AIS ofereceu então esta diocese de Vanimo já fez várias vezes de ambulância, faz praticamente todos os dias de transporte público, serve, por exemplo, para ir buscar medicamentos à farmácia, para a comunidade, e até tem servido, Paulo, para levar materiais de construção, por exemplo, como aconteceu quando foi necessário construir 4 casas para catequistas e também uma capela. É mesmo um carro todo terreno. Obrigado, Catarina. Bom, nós estamos a falar então da Papua Nova Guiné, um dos países visitados, aliás, recentemente pelo Papa Francisco, e falamos também da igreja local que se esforça por ajudar este povo a sair também da enorme periferia em que se encontra. O padre Martin Prado vai agora explicar então alguns dos aspectos desta ajuda que a Fundação AIS tem dado à Papua Nova Guiné, uma ajuda visível na construção de igrejas ou então na aquisição dos tais veículos todo o terreno que permitem o trabalho missionário de sacerdotes e de irmãs. I want to thank all the benefactors because through the aid Church in Need we have received different times help for different projects. We received help to build a church. Also we have received aid for to buy 2 vehicles, pickup vehicles, which are very important for the mission. Not only to celebrate the sacraments. In Papua New Guinea, one parish has like 15 or 20 substations, and you have to visit them. You have to travel all the way, like crossing mountains and rivers, literally, and to go and celebrate the Holy Mass or celebrate the sacraments with the people. And not only with that, but also with the vehicle. Many times I had help mothers who will give birth and going to the hospital. Also, we had help people, sick people, and also building churches. We are building 2 churches, and with this car moving the wood, the materials, everything, and then 1 pastoral center in the parish and classrooms, and 4 houses for the catechists. All this had been built with this car, with this pickup, bringing materials from here to there, and so it's very useful. We are so happy with it. Thank you so much. Da Papua Nova Guiné, onde o padre Martin tem de enfrentar os caminhos rudimentares da sua diocese para conseguir chegar a todos os fiéis, o que só consegue fazer graças ao carro todo o terreno que a Fundação AIS lhe ofereceu. Vamos agora até à Zâmbia. Vamos ao encontro de um outro sacerdote que também lida todos os dias com este problema. Francis é padre, mas também é mecânico e às vezes faz mesmo autênticos milagres com os carros que lhe vão parar à oficina. A oficina que fica mesmo do outro lado da sua igreja. O meu pai era mecânico e foi aí que o interesse começou. Aprendi a maior parte das coisas sem uma educação formal, mas através da experiência. Vendo como o meu pai trabalhava. Assim, tem sido como uma parte de mim. Cresci neste ofício desde que me lembro. Esta é a minha paróquia natal. Cresci aqui. Fui batizado aqui, fiz aqui a minha primeira comunhão e fui ordenado aqui mesmo no altar. Aquilo de que mais gosto é ser mecânico e padre. Então achei que não fazia sentido separá-los. E pensei, bem, posso tornar-me padre e continuar a fazer aquilo de que mais gosto, que é ser mecânico. Foi assim que o interesse começou. Procuro sempre o Padre Francis quando tenho um problema no carro. Às vezes trago cá o carro, mas não tenho dinheiro.
Às vezes fazem-me um serviço, ajudam-me e dizem que posso pagar mais tarde. O Francis tem-nos ajudado imenso, especialmente aos que trabalham nas paróquias com carros e motas. Sempre que temos uma avaria ou um problema com os nossos veículos, especialmente eu, venho sempre aqui e ele ajuda-me sempre. Ele tem um dom. É um homem bom. Neste momento, o mais difícil são os meios de sobrevivência. Os meios para a evangelização. Para chegarmos às capelas, para chegarmos aos cristãos, precisamos de meios. Não podemos ir do ponto A ao B sem transporte. E deste testemunho tão generoso, deste padre mecânico, o testemunho que nos chegou da Zâmbia, vamos agora até terras da China, vamos até à Diocese de Macau, ao encontro sempre do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação. Todas as semanas ele conta-nos sempre uma notícia, dá-nos sempre uma notícia ou conta-nos uma história relevante da vida da Igreja nesta região do globo. 2 diáconos foram recentemente ordenados sacerdotes, isto é, padres, no passado dia 31 de agosto aqui em Macau, em missa celebrada por Dom Stephen Lee, bispo da Diocese macaense, e que assim se reforçou com 2 padres diocesanos. Adriano Agostinho é macaense, ele nasceu em Macau, é filho de macaenses, isto é, os chamados filhos da terra, pessoas que têm já de algumas gerações sangue português e sangue chinês, por assim dizer. Já Bosco Chan é um filho adotivo de Macau, ele vem da China continental, mas hoje está perfeitamente integrado aqui no território e, tal como Adriano Agostinho, ao serviço da Diocese de Macau. Bosco Chan foi já nomeado pelo Bispo de Macau para prestar aqui serviço, sendo que Adriano Agostinho terá outra sorte, uma vez que vai para Roma para prosseguir os seus estudos. Muito provavelmente depois virá e também Bosco Chan irá até Roma, até à Cidade Eterna, à Santa Sé, para também aí se aperfeiçoar nesta missão que é ser sacerdote e estar mais próximo de, não só do povo macaense, chinês, mas de todos os povos aqui da região. A Diocese de Macau nos últimos anos tem apostado fortemente no Seminário de São José. Seminário de São José, esse que está associado à Universidade de São José, uma universidade que é 50% detida pela Diocese de Macau e 50% detida pelo Patriarcado de Lisboa por via da Universidade Católica Portuguesa, e é este triângulo académico que tem permitido que os jovens de Macau e também que vêm da China continental aqui prossigam os seus estudos eclesiásticos e se tornem diáconos
diáconos e a maior parte deles sacerdotes. Aos 2 novos padres, desejamos as maiores felicidades e que correspondam aos anseios dos fiéis aqui de Macau. Foi José Miguel Encarnação, nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte nós vamos falar do Líbano, da situação cada vez mais difícil neste país e também da urgência do apoio da Fundação AIS. E vamos ainda, claro, falar da jornada de oração do terço com as crianças, que vai acontecer já dia 18 de outubro. É preciso pôr isso na agenda, 18 de outubro. Muitos temas para depois de um breve intervalo. Até já! Disons merci pour ce qu'ils font déjà et nous pensons qu'ils vont continuer à nous soutenir, à soutenir nos séminaires pour la plus grande gloire de Dieu. La vocation est un mystère, la vocation vient de Dieu, c'est un projet de Dieu. Thank you to all our benefactors. Continúen con esta linda misión de ayudando a la Iglesia en lugares tan sufrientes. Щиро дякую всім вам, що ви є на хресній дорозі, допомагаєте нам нести наш хрест. We are trying to be Jesus. Through your help and support, we are able to bring the gospel to the people. Thank you so much. May God bless you. You are giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you so much. Em pleno século XXI existem pessoas comuns, pessoas como nós, mas que arriscam a vida pela sua fé. São autênticos heróis. Todos os dias, homens, mulheres e até crianças enfrentam violência, o próprio medo, para se manterem fiéis àquilo que é mais importante. Eles merecem o nosso maior respeito. A Fundação AIS existe para eles, para todos eles, para cada um deles. Está a tornar-se cada vez mais difícil para os cristãos de todo o mundo praticar e viver a fé. Em muitos lugares, os nossos irmãos e irmãs sofrem pelo seu amor a Cristo. A missão de ajuda à Igreja que sofre é construir uma ponte de amor que permita que a Igreja que sofre e é perseguida testemunhe a sua fé, inspirando aqueles que a ajudam.
Hoje, a ajuda à Igreja que sofre, ou AIS, apoiando mais de 5.000 projetos anualmente em mais de 145 países. Hoje em dia é necessária muita desta ajuda no Médio Oriente, onde a presença cristã enfrenta uma ameaça existencial. Lá e por todo o mundo, a AIS apoia a construção e a reconstrução de igrejas e onde as comunidades católicas se reúnem para prestar culto, rezar e serem fortalecidas na fé. A AIS apoia anualmente mais de 12.000 religiosas, ajudando-as a viver a sua vocação. A AIS também contribui para aqueles sacerdotes que mantêm viva a fé nas suas comunidades. Todos os anos, a AIS apoia a formação de aproximadamente 13.000 destes futuros padres por todo o mundo. A AIS apoia a tradução, impressão e distribuição de mais de 51 milhões de cópias da Bíblia para crianças em 190 línguas. A AIS recebe pedidos de ajuda não só para livros, mas também para estações católicas de rádio e de televisão. A cruz, o sinal da promessa de Deus, tem guiado o trabalho pastoral da ajuda à Igreja que sofre. É a cruz que também tem inspirado os benfeitores da AIS a ajudar aqueles que não conseguem levar as suas cruzes sozinhos. Eles estão a ser testados na fé. Nós estamos a ser testados no amor. O Líbano está a viver uma situação extremamente grave, com uma guerra que se está a generalizar entre Israel e as milícias do Hezbollah, neste país que é ainda, e importa sublinhar esse facto, o reduto da maior comunidade cristã no Médio Oriente. Este é um tema que a Fundação AIS acompanha com a maior preocupação. Mal começaram a surgir as notícias, há pouco mais de uma semana, de ataques contra bastiões do Hezbollah no Líbano, a Fundação AIS entrou de imediato em contacto com a coordenadora de projetos neste país, que é a Catarina, uma jovem, é a Marielle Boutros. Exatamente, Paulo, e ela é ainda muito jovem, de facto, tem neste momento uma enorme responsabilidade sobre os seus ombros, não é? Porque tudo neste país é muito difícil, Paulo, a começar, por exemplo, pelo simples contacto entre os parceiros de projeto, entre as pessoas, mas também com todas as comunidades, com as comunidades cristãs que nós estamos a apoiar neste momento. E por isso, neste momento, ser responsável de projetos no Líbano é de facto uma tarefa, uma grande responsabilidade, e isto porque também ela está a trabalhar, está a colaborar com uma instituição que também tem tido um peso muito grande, também tem uma importância muito grande, que é a Fundação AIS, claro. Esta guerra de que estamos a falar é algo que já, este ambiente até de guerra, de mais generalizado que estamos a falar, é algo que já vem a acontecer num crescendo, pelo menos desde há vários meses, principalmente desde que o Hamas lançou o ataque terrorista a Israel a 7 de outubro do ano passado, e que depois explotou toda a invasão da faixa de Gaza e, de certa forma, todo este ambiente bélico que se vive na região. De facto, desde há vários meses que se registram ataques, lançamentos de rockets de parte a parte entre Israel e o Hezbollah. E Marielle Boutros tem assistido a tudo isto. Num destes últimos bombardeamentos, num desses ataques sobre Beirute, a capital do Líbano, a nossa colega Marielle estava lá e ficou assustada. Bonjour, je suis Marielle Boutros du Liban. Je tiens à vous remercier pour tout le soutien que vous avez donné à l'Église du Liban et aux Libanais. Et vu la circonstance maintenant au Liban, je vous demande de prier pour les Libanais, pour le Liban et pour la paix au Moyen-Orient. Merci. Estamos a falar do Líbano, agora a enfrentar uma situação de guerra, de confronto entre Israel e o Hezbollah. No meio de tudo isto está a população civil, estão os cristãos que viviam já uma profunda crise económica e que agora têm de lidar também com as consequências sempre catastróficas de um conflito militar. Mas importa muito, sumariamente, Catarina, explicar aos nossos telespectadores que organização é esta, o Hezbollah? Bom, Paulo, muito sumariamente, sim, não é? Claro. E para quem está a ver lá em casa, os nossos telespectadores terem também uma ideia, podemos dizer então que o Hezbollah é uma organização islâmica, xiita, que nasceu então com o apoio do Irão há cerca de 40 anos, tem uma estrutura política, tem uma estrutura militar e tem como um dos grandes objetivos, portanto, impor ou instalar uma república, um regime islâmico no Líbano e, claro, também, Paulo, claro que também tem como objetivo a destruição
criação do Estado de Israel, claro. Obrigado, Catarina. O Líbano vive hoje, então, no meio do caos, da guerra, da violência. Habib Malik é professor de estudos culturais e num documentário que foi produzido recentemente pela Fundação AIS, ele procura ajudar também a decifrar as razões também do declínio do Líbano, que passou de uma época dourada, isto no início da década de 70 do século passado, em que era considerado como a Suíça do Médio Oriente, para a profunda pobreza dos dias de hoje. Ele diz mesmo que o Líbano, desde que as milícias do Hezbollah se tornaram mais fortes, caiu numa espécie de armadilha existencial. O depoimento deste professor foi gravado pela Fundação AIS em julho do ano passado. Agora, a realidade é bem mais dura, é que a guerra voltou ao Líbano. The way I remember Lebanon growing up was that Lebanon did experience a kind of golden age. And in the good times, Lebanon worked, meaning there was prosperity, there was peaceful coexistence among its various mixed communities. And in the bad times, much of this fell apart, only to be kind of reconstituted again. Since Hezbollah became strong and prominent, what is happening essentially is a systematic hijacking of Lebanon away from its natural Arab and Western orientations in terms of identity and towards something alien. Genocide is much more broadly defined than just simply targeting a specific ethnic group and obliterating them. If it is found that a certain group is responsible for creating conditions over time, gradually, that deplete a particular community, and then that is defined as genocide. The case can be made for this taking place in Lebanon right now. It is whether Lebanon is going to be or not to be. It's an existential problem. And if it's not going to be the way we've known it, what kind of Lebanon will it be? Beirute é hoje uma cidade marcada pela destruição, da guerra e também da pobreza. Nesta cidade há, porém, oásis de bondade. Há pessoas que não desistem de fazer o bem, que não desistem de ajudar os outros, os mais idosos, os que estão em maior necessidade, os doentes, os mais pobres. É o caso da irmã Julieta Warsha. O trabalho desta religiosa da Congregação do Sagrado Coração de Jesus é apoiado desde há vários anos pela Fundação AIS. Não há ninguém que não a conheça na paróquia maronita de São José. E uma dessas pessoas, desses pobres, desses idosos que contam as moedas para poderem comprar os medicamentos de que necessitam, é Elias. A irmã Juliette conhece-o bem e todos os dias ele vai à sua casa, vai à casa de Elias, bate-lhe à porta para levar sempre uma pequena marmita com comida. Bonjour. أنا ليه ما صورنا؟ مرحبا. هيدا فيه لحمة كثير طيب وسخن. Non. Il y a des gens qui n'ont plus de l'argent
ils ont été obligés de vendre le frigo, de vendre des meubles de leur appartement pour pouvoir acheter soit médicaments. Beaucoup de gens qui ne mangent plus la viande, qui ne mangent plus des fruits, qui ne mangent plus des produits laitiers, des enfants. Que de fois des mamans me téléphonent, Sœur Juliette, le frigo est vide. Vraiment. Estas lágrimas da irmã Juliette, lágrimas que lhe embargaram até a voz, foram registadas há pouco mais de um ano no Líbano. Neste momento, tudo está pior neste país. Mas antes ainda desta guerra entre Israel e o Hezbollah, este era já, Catarina, um país em crise. Sim, Paulo, já em crise profunda. O próprio Banco Mundial diz que a atual crise económica no Líbano é a maior desde sempre da história do próprio país. Portanto, a libra libanesa desvalorizou-se 96% desde 2019, Paulo. 2/3 da população vive neste momento abaixo do limiar da pobreza. Em março do ano passado, Paulo, o Líbano ocupava o primeiro lugar do mundo em termos de inflação, portanto, com uma inflação que já superava os 264% ao ano, muito à frente do países como, por exemplo, a Argentina ou a Zimbábue, que são já conhecidos também pelo excesso ou elevada inflação. Sim. Exatamente. E agora, com este ambiente de guerra, tudo se complica ainda mais. Neste momento, o Líbano precisa, Catarina, talvez mais do que nunca, por causa de tudo isto, da nossa solidariedade. Sim, Paulo, precisa muito da nossa solidariedade, precisa muito das nossas orações. Eu lembro que a Fundação AES está profundamente empenhada já há vários anos no apoio à Igreja, à comunidade cristã no Líbano, e a irmã Juliette, que vimos agora há pouco, é apenas um exemplo desta enorme rede de apoios, enorme rede de projetos que temos juntos das congregações que nós auxiliamos com regularidade. Atualmente, Paulo, a Fundação AES apoia cerca de 300 projetos no Líbano e hoje, mais do que nunca, o Líbano precisa de facto da nossa ajuda, da nossa solidariedade e também das nossas orações, claro. Muito bem. Obrigado, Catarina. E se hoje o Líbano precisa mais do que nunca da Fundação AES, a Fundação AES também precisa, por causa disso, mais do que nunca, do apoio, da solidariedade dos seus benfeitores e amigos para poder ajudar esta igreja que sofre, que passa por tantas necessidades. E é isso mesmo que nos vai pedir a Marielle Boutros. E voltamos então a ela. Há pouco nós vimos a Marielle ainda assustada com o bombardeamento perto de si, da cidade de Beirute. E agora vamos escutá-la a pedir a nossa atenção, a nossa solidariedade e as orações para o povo do Líbano. Hello, my name is Marielle Boutros. I am sending this message from Lebanon. I work with ACN in the Middle East. Yesterday evening, Beirut, the capital, was under attack. We are fine, but we are very afraid of what might happen next. Our partners also are fine. We ask you to pray for us and pray for our partners, pray for the stop of violence and for the peace in the Middle East. Thank you. Já quase no fim do programa de hoje, vamos então falar dessa grande jornada de oração do terço com as crianças que está marcada para o dia 18 de outubro, isto é para pôr na agenda, dia 18 de outubro, que é uma iniciativa internacional da Fundação AES e que, fazendo jus ao nome, reuniu no ano passado mais de 1 milhão de crianças a rezar precisamente o Terço pela Paz, não foi, Catarina? É verdade, Paulo, e este ano, portanto, foi extraordinário, como é óbvio, sabermos que tínhamos tantas crianças a rezar connosco, e este ano gostaria muito que depois deste dia 18 pudéssemos aqui dizer que de facto ultrapassámos, que crescemos ainda mais do que 1 milhão de crianças. Portanto, é muito importante de facto esta iniciativa que nós temos, é preciso de facto darmos um sinal ao mundo que todos nós nos temos de empenhar, temos de nos empenhar pela paz, pela defesa da paz, e nada melhor do que fazê-lo rezando com as nossas crianças, Paulo. Exatamente. No início do programa nós escutámos o cardeal António Marto a falar precisamente desta urgência da paz com o mundo que está a caminhar, digamos assim, para o holocausto e uma guerra mundial.
E de facto, ainda agora nós, Catarina, estivemos a falar do Líbano e da guerra que se está a viver neste país do Médio Oriente. Exatamente, Paulo. De facto, estivemos a falar do Líbano, mas infelizmente não é só o Líbano que neste momento está a atravessar este momento de crise. Não nos podemos esquecer da faixa de Gaza, nós não nos podemos esquecer da Ucrânia, de Myanmar, do Sudão e também de tantos outros países que, por exemplo, estão a viver este drama da violência extrema, como acontece, por exemplo, no continente africano. Paulo. Exatamente. Nós já vamos escutar as palavras que o cardeal António Marto enviou para o nosso programa, a explicar também a importância deste gesto, esta iniciativa de oração do terço com as crianças, mas antes disso, até porque o dia 18 é já daqui a nada, importa dizer que todos estão convocados para esta jornada de oração e que no site da Fundação AIS, fundação-ais.pt, no site da Fundação AIS está disponível todo o material que é necessário para quem se quiser juntar à Fundação AIS para esta jornada de oração, não é? Exatamente, Paulo. Está todo o material, está todo ele disponível na nossa página de internet. É ir à Fundação AIS na página. fundação-ais.pt. Está toda a informação necessária para dinamizar este momento de oração. Portanto, todas as pessoas podem participar. Portanto, se forem à nossa página, tem lá o material necessário, portanto, com os mistérios a rezar. Tem tudo o que é necessário, tem inclusivamente um cartaz, Paulo, que convido a quem nos está a ver para imprimir ou para enviar para o seu pároco, para as suas crianças, para a escola, para o local de trabalho, portanto, todos estes locais que nós vamos passando, todas as pessoas com quem nós vamos nos cruzando no nosso dia-a-dia, portanto, convido a que façam esta impressão destes materiais ou que reenviem para que podemos, então, sermos muitos, de facto, a rezarmos naquele dia e que quem nos está a ver também ao grande desafio hoje aqui, claro. Que deixo. O grande desafio é, de facto, todos os que nos estão a ver para se juntarem com os seus filhos, com os seus netos, sobrinhos, a família, todos nós nos juntarmos e rezarmos então juntos pela paz. É necessário nós mobilizarmos, Paulo, e que estarmos todos juntos. Portanto, é de facto muito importante nos juntarmos porque, efetivamente, o mundo está a viver dias muito perigosos e todos juntos devemos e podemos rezar pela paz no mundo. É isso mesmo. Acabaram de ouvir a Catarina, estão todos convocados para rezar no dia 18 pela paz. Já sabe, no dia 18 de outubro, queremos pôr Portugal a rezar o terço pela paz com as nossas crianças. O cardeal António Marto, bispo emérito de Leiria Fátima, vai presidir nesse dia a oração do terço das 18h30 na Capelinha das Aparições. Vai ser um momento muito significativo, com transmissão em direto pela Fundação AIS nas redes sociais, mas também pela TV e pela Rádio Canção Nova e também pela Rádio Maria. Nós vamos ter Portugal em peso a rezar o terço pela paz com as nossas crianças. Uma oração do terço que, como vamos escutar já de seguida o cardeal António Marto a dizer, é uma iniciativa que a Fundação AIS realiza há vários anos, correspondendo a um pedido de Nossa Senhora aos pastorinhos. Eu quero, antes de mais, congratular-me com esta iniciativa da ajuda à Igreja que sofre, desde há vários anos que vem realizando e correspondendo a um pedido de Nossa Senhora aqui em Fátima, aos pastorinhos, para rezar o terço pela paz. Estamos a viver uma situação dramática e trágica a nível mundial, com a ameaça, de facto, de uma guerra mundial já em episódios, que nos entra para casa dentro através dos ecrãs da televisão e nos faz ver os horrores da guerra, diante dos quais ninguém pode ficar indiferente. Esse espetáculo que nos é dado a ver toca profundamente o coração, faz-nos sentir a dor do coração. E por isso se torna mais urgente acolher o pedido de Nossa Senhora como Mãe e a Rainha da Paz. Como também disse o São João Paulo II, aqui em Fátima, foi a dor de mãe que a fez falar, porque está em jogo a sorte dos filhos. E hoje, de uma maneira particular, acontece o mesmo também. E por isso nós não podemos resignar-nos à guerra, não podemos deixar-nos vencer pela guerra. E mesmo que nós estejamos no campo da batalha, estamos aqui na retaguarda e fazemos pelo menos aquilo que podemos e somos chamados a fazer como cristãos, de ouvir o grito das vítimas e levantar a nossa súplica
a Nossa Senhora para que escute esta súplica que sobe do coração das crianças que têm ainda um coração puro e desarmado, mas também dos jovens, dos pobres, de todos aqueles que se querem associar a esta oração pela paz. Esta oração é também um sinal, é um grito que sobe da terra ao céu e, ao mesmo tempo, um sinal porque é um elo de comunhão, de solidariedade, porque a iniciativa intitula-se 1 milhão de crianças pela paz. E com as crianças estão também unidos os pais, os avós, os irmãos, todos os familiares, todos os homens e mulheres de boa vontade. Não deixemos cair os braços, não nos deixemos vencer pela guerra. Peçamos ao Senhor que o amor vença o ódio que separa as pessoas e os povos, que os divida, que o perdão e a reconciliação vençam a ofensa também e que a paz vença a guerra. E com estas palavras tão mobilizadoras para a jornada de oração, 1 milhão de crianças rezam o terço pela paz, dia 18 de outubro. Chegamos ao fim do programa de hoje, mas ainda temos uma nota de agenda. É que o bispo Bashar Warda, que é de Erbil, no Iraque, ele vai estar entre nós para falar dos dramas, dos desafios, das esperanças também da comunidade cristã deste país que é também tão sofrido. Ele vai estar entre nós nos dias 25, 26 e 27 de outubro. Vai ter uma agenda muito carregada, já tem encontros marcados para o Porto, para Aveiro e para Lisboa. Estejam atentos na página da Fundação AIS na internet, fundação-ais.pt, vamos ter lá toda a informação disponível. Os que puderem, por favor, não percam esta oportunidade fantástica para escutar de viva voz um dos principais líderes da comunidade cristã iraquiana. E agora sim, depois desta nota de agenda, é que chegamos ao fim do programa de hoje. Não se esqueça, é bom sabermos que o bem que fazemos muda vidas concretas. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, a diretora da Fundação AIS em Portugal, assim como de todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. Despeço-me com amizade. Até a próxima semana, se Deus quiser.